Estamos aqui novamente na TV Cidade Livre, no programa Letras e Livros, trazendo os autores de Brasília para conversar sobre o seu trabalho, sobre a sua arte, sobre a sua criação. Hoje estamos com uma colega da diretoria do Sindicato de Escritores, que é filósofa, e já tem dezenas de livros publicados. Ela tem uma produção altíssima. Gassi Simas, seja bem-vinda ao Letras e Livros, Gassi. Muito grata, Pedro, muito grata ao programa por nos convidar e dar essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a produção, né, que a gente tem e sobre os eventos que a gente faz, né, o trabalho que a gente desenvolve na cidade. Gassi, tu é carioca? Sou carioca da Gema, nasci na Tijuca. E tu está há quanto tempo em Brasília? Já tem bastante tempo. Já sou metade quase carioca, quase brasileira. Candanga? E você começou a escrever residindo em Brasília ou já no Rio de Janeiro? Não, eu comecei a escrever, vamos diferenciar. Comecei a escrever desde pequena, né? Agora, a produzir, efetivamente a criar o material, eu comecei aqui, só depois de adulta mesmo. Com que idade você começou a escrever? 13 anos. Quais foram os teus primeiros textos? Que linha? Eram linhas de contos, né? E isso se mantém, digamos assim. Depois, na adolescência, claro, né? Os adolescentes adoram escrever uma poesia, especialmente quando estão apaixonados, né? Então, a gente escrevia poesia, escrevia para os colegas, né? Para os amigos, para os parentes. E depois veio... a única coisa que eu ainda não escrevi, porque não me dediquei, talvez, seja crônica. Mas os outros eu já andei passeando por aí. E realmente o conto sai mais fácil, né, para a gente. E qual foi a tua primeira publicação? A primeira publicação foi Sonho Vivo. Era uma coletânea única, né, pessoal, de poesias e alguns contos para a gente mostrar o trabalho, né? Qual o título? Sonho Vivo. E foi uma produção independente? Foi uma produção independente. Você fez aqui em Brasília? Fiz em Brasília, na época, e, né, teve a sua história, digamos assim. A gente sempre, às vezes, fica assim, com restrição ao primeiro livro, porque nem sempre você faz o livro sozinha, né? Então, as pessoas dão muito palpite. Coloca esse, coloca aquele. Nem sempre é uma seleção sua, pessoal. E então esse livro realmente acabou logo, eu fiz uma edição pequena e ele está lá guardado só como recordação. Então, se alguém quiser conhecer o teu primeiro título, é só fazer uma visita na tua casa. Ainda tem alguns exemplares do Sonho Vivo. E depois, como é que foi? O que continuou? Ou seja, vieram outros? Você tem mais de 20 livros editados, né? Porque assim, sozinha eu tenho 20 títulos. E, claro, várias coletâneas, né, participação em coletâneas, porque esse, na verdade, O Sonho Vivo, foi o único livro que eu escrevi de poesia, né, porque aí depois eu passei a escrever as minhas poesias em coletâneas. Então, você vai encontrar os meus poemas só em coletâneas. E os contos, né, os outros textos, ensaios, aí sim, em livro solo. E esses teus 20 títulos, todos foram nesses dois segmentos, poesia e contos? Sim, poesia e contos para criança e para adulto. Porque, assim, eu sou educadora de formação, né? E lecionei muito tempo e contava muitas histórias. E lecionei para criança, para jovem, para adulto e para deficiente. Então, contava muitas histórias para todos eles. E, nesse contar histórias, comecei a juntar o material para produzir essas histórias, para ficar mais fácil de você lembrar, porque quando você conta de memória, você conta de um jeito, daqui a pouco você muda. E comecei a separar esse material. E a minha maior produção é na parte infantil. Então, dos teus 20 títulos publicados individualmente, a maioria parte é infantil. E esse teu trabalho é voltado para o público infantil. Você utiliza também no teu trabalho como educadora? Sim, utilizava, porque agora eu não estou mais em sala de aula. Mas eu usava esse material para sala de aula, quando eu estava em sala. E hoje em dia eu volto para a escola, que meu maior público são nas escolas.
né? Então, as escolas adotam, a gente vai lá, faz aquele trabalho todo de conversar com as crianças. Esse último livro, por exemplo, é um incentivo à criança a fazer poesia, que é um livro de poesia infantil. O mais recente é o Jardim de Poesia. Jardim de Poesia. E lá a gente faz um trabalho todo com as crianças e compõe a poesia na hora. Porque como são poesias rimadas, né, tem uma faixa etária em que estuda as rimas, então a gente vai lá, aproveita, incentiva e eles começam a criar. E é muito bonito porque você vê no sorriso deles que eles estão entendendo, que eles estão criando e sabendo o que estão fazendo já. Esse tempo novo que a gente está vivendo, onde a internet, as redes sociais, o YouTube, Twitter, Facebook, está tendo uma força muito grande em nossa sociedade em relação à literatura. A poesia, aos contos, romances, aos diversos segmentos da literatura. A internet, ela contribui ou atrapalha para que as crianças e os jovens tenham acesso? Ela pode contribuir se for direcionada para isso. Então, o que eu chamo de direcionar? Pais e educadores, no momento em que estão indicando, mostrando para as crianças, com o seu próprio exemplo, os pais, no caso, os avós, né? E mostrando, olha, você pode procurar esse site, olha essas histórias, olha esses contos, veja essas poesias, direcionar. Aí sim, está contribuindo para o outro lado, para esse lado, né? E os teus livros, eles estão disponibilizados na internet? Estão não para venda, mas para leitura? Existem alguns que estão em PDFs, né? E gratuito, inclusive, alguns, pelo Sindicato dos Escritores, e estão disponíveis para leitura. E são os livros infantis, para o público infantil. E você costuma realizar palestras, conversa em escolas? Sim. Isso aí é sempre. Engraçado, eu sempre digo que eu deixei de ter uma turma para ter várias turmas. Deixei de estar em uma escola para estar em várias escolas. E com regularidade você vai apresentar o teu trabalho às crianças? Sempre. E como é que acontece quando você chega dentro de sala de aula com aquela criançada que você vai mostrar o teu trabalho, que você vai conversar sobre poesia? Como é que eles se portam? Gente, é maravilhoso. É indescritível, é só a pessoa vivenciando, indo para a escola, porque assim, eu já fui a 2, 3, 20, 50, é sempre uma novidade. As crianças recebem muito bem, elas estão sempre empolgadas, estão sempre abertas para o novo, querem participar, sempre, sempre, sempre. Então isso é uma constante que nos motiva a continuar fazendo esse trabalho. Eu penso que a arte, a literatura e todas as outras formas de arte, ela tem um papel importante no processo educativo e transformador. Você acha que a escola hoje usa a contento, a literatura para formar crianças que sejam cidadãs e efetivamente tenham consciência de seu papel histórico? Você falou em escola. Escola é muito importante. Tá? O prédio, a direção dessa escola. Mas o grande personagem que movimenta tudo isso é o professor. É quem está ali o tempo inteiro com a criança. Então, se esse professor tiver essa consciência, tiver esse ideal, tiver essa motivação, ele vai estar fazendo um bom papel. Você avalia que hoje nas escolas, sejam públicas ou privadas, há esse incentivo por parte dos professores ou não? Existem algumas escolas, eu já conheço várias escolas que têm esse incentivo, sim. Independente se é uma escola pública rural, ou se é uma Perfeito. Escola pública urbana, e se é uma escola particular grande, se é uma escola particular pequena. Então, é isso que eu estou falando, não depende da escola, da instituição, e nem tanto dos dirigentes, mas individualmente de quem está na ponta, do professor. E que pode ser feito para que tanto através da internet, como através das palestras e como através da leitura do livro, as crianças tenham mais acesso à leitura, porque um país de 200 milhões de habitantes como o Brasil, em que
O jornal impresso, o que tem a maior tiragem, não chega a 500 mil. Em Brasília, por exemplo, nós temos jornal de grande circulação, que a sua tiragem no domingo chega a 10 mil exemplares, sendo que aqui nós temos 2,5 milhões de habitantes. Então, os livros, a quantidade que é impressa e que é vendida e que os leitores chegam a usufruir é um número muito pequeno. O que pode ser feito através do incentivo à leitura nas escolas com as crianças para que se cresça o interesse pela leitura, no caso especialmente da poesia, dos contos e dos romances, não apenas os livros didáticos e técnicos. O que acontece é quando a gente pega um material como educadora, pega um material para trabalhar em sala, um ponto específico, o professor, ele sempre acontece o inesperado dentro de sala de aula. As crianças pedem, tá? Então, tem as obrigações, você tem um currículo a cumprir, você tem um horário a cumprir? Tem. Mas tem exatamente um momento em que o professor pode disponibilizar um tempo do dia dele, especialmente se for aquele professor que fica o tempo inteiro com a sua turma, com uma turma, que ele não troca de turma. Ou amanhã ou à tarde. Ou amanhã ou à tarde, né? Para trabalhar os pontos, literatura, para trabalhar o exercício da escrita, para trabalhar poesia, para trabalhar a sonoridade, para trabalhar rima, para trabalhar melodia, tudo isso com os seus alunos. Existe uma coisa que eu gosto muito de fazer e sempre indico em toda escola que eu vou participar de eventos. É escrever carta. Eu não tenho o menor... Cartas pessoais. Cartas, tá? Carta escrita com a mãozinha, né? E respondida também manualmente. Tá? Então, esse trabalho é um trabalho legal de fazer. Porque dentro de sala de aula, os professores darem a sugestão de trocar de correspondência entre os alunos. Entre os alunos, com o escritor, porque toda vez que eu vou a uma escola, eu sugiro que eles escrevam cartas para mim. Eu vou lá, se a escola não puder enviar realmente, né, via correio, eu vou lá, pego todas as cartas, levo para minha casa, respondo uma a uma, manualmente, coloco beijinhos, coloco florzinha, coloco essas coisas, dependendo da faixa etária, e respondo todas as cartas, selo, fecho o envelope e devolvo. Isso trabalha diversas coisas. Tem tido bom retorno dessa experiência? É maravilhoso. As crianças perguntam, independente daquelas perguntas, quantos livros você escreveu? O que você gosta de escrever? Qual foi seu primeiro livro? Que é o de sempre. Existem várias outras perguntas, coisas que não tem nada a ver com o livro, coisas pessoais. E aí, quando você faz esse tipo de trabalho com adolescente, é Gassi, diferente. Você é dirigente do Sindicato de Escritores do Distrito Federal. Sim. O sindicato, ele tem uma discussão, eu também estou com você lá, mas você está há mais tempo. Há esse nível de discussão dentro do Sindicato de Escritores que busque incentivar a leitura, esse trabalho que você está propondo e que parece que é maravilhoso, no sentido de, tanto com o público infantil, como o infanto juvenil e com os adultos, há esse trabalho via sindicato? Inclusive, desculpe, antes da pergunta, inclusive com a terceira idade. Tá? Esse trabalho a gente pode desenvolver muito bem, tranquilamente, com um público que é grande. Qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária. Tá? Porque os títulos são os mais variados possíveis. Dentro do próprio sindicato, você tem vários títulos, nem todos os seus títulos são jornalísticos. Seus livros, né? Tem poesia, tem crônica, né? Então, esse tipo de material pode ser levado para a escola. Tá, você não escreve literatura infantil, mas você escreve para adolescente, jovem e adulto, né? Só não escreveu agora para criança. De repente, quem sabe, você até escreve também para criança. Então, esse tipo de trabalho pode ser feito em todas as faixas etárias. E o que acontece? No sindicato, dentro do sindicato, eu já conversei com diversos escritores e também esses estão fazendo esse tipo de trabalho. Nós não temos uma coisa assim, vamos a tal lugar, vamos visitar tal escola. Não existe isso. Mas todos os escritores vão
todos os escritores assim e vão às escolas em diversos períodos, em escola pública, escola particular, em feira de livro, todos eles estão exatamente para fazer contato com o seu público, que na grande maioria são estudantes. Você também, Gás, desenvolve um trabalho com pessoas portadoras com necessidades especiais. Como é que é esse teu trabalho? Eu lecionei para deficiente físico, auditivo e visual. Então, como eu trabalhei com eles, eu desenvolvi algum material também nesse sentido, para trabalhar, para eles terem acesso, tá, aos livros. Nós adoramos ler, nos emocionamos, gostamos dessa pesquisa, gostamos desse trabalho. Por que os outros, só nós gostamos? Não, todo mundo gosta, né? Só que nem sempre tem uma produção, por exemplo, em braille. Existem os locais onde você vai até lá, onde o deficiente vai até lá, são as bibliotecas, né? Mas você não encontra vários materiais em braille. Seja a publicação tradicional, é cara. Imagine uma publicação em braille, o custo não é muito mais elevado? O custo é elevado, sim. Só que existem projetos que você pode fazer a conta-gotas. Tipo, a Biblioteca de Taguatinga, Braille, de Dorina Nuiu, de Taguatinga, as pessoas, os frequentadores, os cegos que trabalham lá, eles fazem gratuitamente a transcrição de um material por braille. Para atender aquela comunidade? Para atender qualquer pessoa. Então, assim, se ele se dispõe a fazer isso, existem outros lugares que as pessoas se dispõem a fazer isso. E esse contato que você está apresentando aqui, com essa biblioteca em Taguatinga? Em Taguatinga. Eles têm disponibilidade para fazer com quem os procurar, será? Eu acho que vale a pena quem se interessar em fazer o material em braille, ir até lá, pesquisar, Qual ver, que é perguntar. O endereço? No Centro Cultural... Biblioteca Braille Dorina Nuiu, no Centro Cultural de Taguatinga, na Praça do Relógio. Tá? Fica no Centro Cultural mesmo. A biblioteca é do lado esquerdo de quem entra no Centro Cultural. E aí sim, vamos ver, porque assim, antigamente tinha bastante cego para fazer bastante trabalho. Porque eles fazem digitalmente. Tá? Embora exista hoje um programa de computador que faça isso, mas a impressora que é complicado de imprimir esse material, né? E também, em braille, fica difícil. Se você não tiver o material certo, os pontos, os símbolos somem. E aí o cego, claro, não consegue ler. Né? Então, mas vale a pena procurar, tá, a biblioteca e ver. E qual o retorno que você teve ao produzir para essas pessoas deficientes visuais ou auditivos, mas os auditivos conseguem ler? Os auditivos você tem também diverso material, né? Diversos materiais nisso. O interessante é que a alegria de criança independe se ela é portadora de alguma necessidade ou não. A alegria é uma. A satisfação dela estar vislumbrando o novo, né? Podendo manusear, podendo trabalhar, podendo criar em cima daquilo, porque não é só ele escutar a poesia, escutar a história, ele recria o personagem dele. Ele recria com os seus personagens uma outra história, um outro texto. E hoje, né, você disse que não está mais em sala de aula, mas você frequenta mais escolas do que antes, quando você tinha apenas uma escola para frequentar. Você vê que é utilizado, que é aplicado esse tipo de material voltado ao público especial? Sim, eles trabalham. As escolas desenvolvem esse trabalho? Fazem. Tá? É como eu falei, depende a frequência e a intensidade com que esse material é trabalhado, depende, sim, do prédio, da instituição, mas depende quem está ali na ponta, do professor que está trabalhando aquilo. Gassi, o que tem sido feito pelo Sindicato dos Escritores do DF para apoiar os escritores do Distrito Federal? Primeiro, eu gostaria de convidar os escritores da cidade a conhecer o site do sindicato, a pesquisar. O site é sindescritores.com.br. sindescritoresdf.com.br.
E tem lá eles podem entrar em contato com o sindicato, saber quando vai ter reunião, podem se sindicalizar e vir contribuir com os trabalhos dos escritores. A eleição para a diretoria foi o ano passado. Quais foram as ações que o sindicato, que esta gestão atual, executou ao longo deste início de gestão? Porque pouco mais, menos de um ano, né, de mandato. Menos de um ano de mandato. O que foi realizado e quais os projetos que existem? Olha, existem vários projetos. Tá? E como a diretoria é só de eventos, então fica difícil, às vezes, a gente... Depois que algumas coisas estão prontas, é que vem para a minha diretoria para a gente botar a público, né? Executar. E, então, assim, existem diversos... O mais importante é fazer com que o escritor da cidade, com que o escritor de Brasília seja reconhecido, seja visto, seja... reconhecido, inclusive, nas feiras, na rua, nos lugares, e seja adotado. O seu material seja adotado nas escolas. Porque existem sempre a necessidade de livros de todos os gêneros, de todos os gêneros e conteúdos, mas nem sempre as pessoas sabem onde procurar. Então, ficam nos mesmos antigos, nos clássicos ou no fora de Brasília. Mas ocorreu a primeira vez, parece que será mensal, uma feira literária no Lago Norte. Sim, no DEC Norte. Inclusive, esse mês de julho vai ser no dia 21. 21 é sempre aos domingos. 21 de julho. 21 de julho. Vai ter uma outra feira lá no DEC Norte, tá? Que é a Feira do Lago Norte. E nós pretendemos fazer isso não só ao longo desse ano todo, mas que fique aí sempre. Porque quanto mais feiras e eventos tiver, melhor para o escritor e melhor para a comunidade. E se os escritores não sindicalizados desejarem participar da feira, o que eles podem fazer? Podem participar. Entre em contato com a gente pelo sindicato ou pelos telefones, e-mails e venha mostrar seu material, venha expor com a gente. Nós estamos aqui conversando com Garce Simas, escritora, diretora do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, filósofa, educadora. Garce, vamos retomar sobre a tua obra. Nós falamos inicialmente do teu primeiro livro, que foi justamente o Sonho Vivo. E depois, como continuou? Como foi para você chegar no Jardim de Poesia? Qual foi essa trajetória? Porque, além da criação, você tem que editar, publicar, distribuir. Como é que você conseguiu enfrentar essa barreira? Porque é uma barreira muito difícil, né? Não é em um ano que a gente consegue fazer 20 livros, né? Então... nem 2 às vezes, nem 1 às vezes. Então, assim, o mais fácil, eu sempre falo para o escritor iniciante, e eu trabalho muito com os escritores iniciantes, o mais fácil é você escrever. Aí, depois que você escreveu, que você acha que aquele material está pronto, você vai para uma revisão. Que nem sempre é você que faz essa revisão. Você faz a primeira, mas existe sempre um olhar de uma outra pessoa para fazer uma revisão, de preferência um profissional, para te ajudar a colocar esse livro. Depois vem a batalha por uma editora. Uma grande editora, tem muita gente com o primeiro livro que consegue uma grande editora. E aí a vida dele está feita, pelo menos nesse primeiro livro, porque depois ele vai batalhar para fazer o segundo. Quem não consegue uma grande editora tem que ir por meio de uma gráfica. E aí vai pesquisar preço, vai pesquisar a qualidade, vai pesquisar o material. Então, assim, são diversos passos que você tem. E ainda tem a distribuição. Ainda tem a distribuição. Tá? A Constituição brasileira, ela tem um artigo que dá um privilégio a editoras e produtores de papel, para tornar mais barato o preço de livros, revistas, de publicações impressas. No entanto, o custo é alto, o preço para o consumidor é super elevado e o escritor fica com em torno de 10% a 15% quando a editora é a responsável pela publicação. Ou seja, um livro que tem um preço de capa de
R$ 40, o autor fica com R$ 4,00, em média, por cada exemplar. Essa relação é muito injusta, né? E é estranho, se a Constituição isenta alguns impostos, como IPTU, por exemplo, para as editoras, por que eles cobram tanto? Pois é, uma pergunta que deveria ser feita a um grande editor, né? Mas é o tipo de coisa assim, por isso que existem tantos escritores independentes, porque ele vai batalhar o preço dele, ele vai negociar, claro que também é assim, o retorno para isso é homeopático, né? Você vai ter um retorno para o material, por dinheiro investido, por tempo investido, ao longo de vários, não vou nem dizer 1 ano, 2, 3 anos, dependendo do material, né? E por isso também que as pessoas hoje em dia estão preferindo pequenas edições, para também você não ficar com estoque muito grande e parado. E há algum projeto do Sindicato de Escritores para buscar condições visando apoiar que os novos autores publiquem os seus livros? Existe um projeto para isso, sim, e falta ser mais trabalhado, mais divulgado, e também, inclusive, na parte de envio pelo correio. Estão tentando baratear esse envio, postar um livro para mandar para outros estados, para outras pessoas. Garcia, nosso tempo ele não é muito longo na TV. Você acha que o livro virtual ele vai substituir o livro impresso? Pelo que eu estou vendo, não vai substituir o livro impresso. Eles vão caminhar. Como a mesma coisa quando perguntaram assim, você acha que a escola virtual, que a internet vai substituir professor em sala de aula? Não substituiu, né? Então, eu acho que o livro papel ainda tem bastante tempo para andar, sabe, junto com o livro virtual. Claro que o livro virtual é infinitamente mais barato de produzir. Mas depende também dos meios que você tem, tablets e etc., para você ler esse livro. Às vezes cansa a vista, né? Por mais melhor que tenha sido esse material de informática. Gassi, nós estamos vivendo no Brasil um momento de efervescência assim, que há muito não víamos. Em que a população está saindo às ruas de uma maneira atabalhoada, inclusive em alguns momentos, pode-se dizer até na contramão da história, quando proíbe a participação de partidos, de grupos organizados. Hitler usou essa prática na década de 30 na Alemanha. Como é que você vê, o que você analisa desse momento que o Brasil atravessa? Eu vi que realmente estava mais do que no tempo, as pessoas estavam sufocadas para falar, para se expor, para exigir. E tinha que acontecer, né? E eu acho que ainda está muito cedo para a gente dizer que tipos de resultado, porque está assim, foi ontem, anteontem, hoje, né? Então, assim, que tipo de resultado efetivo isso vai trazer? Eu espero que traga um bom resultado para a comunidade, para o Brasil como população. Nós estamos aqui com Gassi Simas, escritora, diretora do Sindicato de Escritores do DF. Gassi, nós estamos encerrando. Bom, eu tenho a agradecer, Pedro, tá? Essa oportunidade da gente falar um pouquinho, conversar com o público, conversar com o pessoal da TV comunitária, mostrar o material que a gente está produzindo, mostrar que o escritor tem um espaço, tem quem converse com ele, quem trabalhe com ele, quem lute junto dele e que realmente ele vá para as escolas, vá mostrar o seu material para quem realmente necessita. Como é que é? Aquela história... o artista tem que estar onde o povo está. Exatamente. Milton Nascimento. Exatamente, Milton Nascimento. A TV Cidade Livre, através do programa Letras e Livros, tem o compromisso de estar onde o povo está, junto na busca de um mundo melhor, de um mundo mais justo, e a literatura e a arte é uma importante ferramenta para conseguirmos conquistar isso. Continue conosco na TV Comunitária Cidade Livre. Muito obrigado, senhor. Obrigada a você.